Um vídeo recém-divulgado da câmera corporal de um policial dentro da igreja Lakewood de Joel Osteen, em Houston, mostra a suspeita àquela mãe com seu filho de 7 anos. Atenção pessoal, porque o que vou contar a seguir deixou todo mundo chocado. Joel Osteen, o homem do sorriso radiante da fortuna de 100 milhões de dólares e da maior igreja dos Estados Unidos, está em maus lençóis. E meu bem, isso não é só drama de domingo de manhã. Estamos falando de um tiroteio em uma igreja, dinheiro escondido nas paredes, escândalos de empréstimos federais, vítimas de furacões barradas na porta e uma congregação que começa a fazer perguntas muito incômodas. Então, pegue seu chá, acomode-se e vamos falar sobre tudo o que o Império Osteen não quer que você saiba. O Império. Quem é Joel Osteen? Afinal. Antes de analisarmos as provas, vamos contextualizar porque o contexto é tudo quando falamos de alguém dessa magnitude. Joel Scott Osteen nasceu em 5 de março de 1963 em Houston, Texas. Mas aqui está o ponto, Joel não era para ser o cara. Ele estudou comunicação em rádio e televisão na Universidade Oral Roberts, mas nunca se formou. Sem diploma de seminário, sem formação teológica formal. Durante 17 anos, trabalhou nos bastidores, produzindo o programa de televisão de seu pai, John Osteen. Então, em 1999, seu pai faleceu repentinamente. E Joel, sem nunca ter pregado um único sermão em público, subiu ao púlpito. O que aconteceu em seguida, um verdadeiro espetáculo americano. Em poucos anos, a igreja Lakewood se transformou de uma modesta congregação na maior igreja dos Estados Unidos. Eles se mudaram para uma antiga arena da NBA, o Compaq Center, em Houston, um colosso de 56.320 metros quadrados e 16 mil lugares. Hoje, a igreja atrai mais de 40 mil fiéis presencialmente por semana e seus cultos televisionados alcançam dezenas de milhões de pessoas no mundo todo. E Joel, estima-se que ele tenha um patrimônio de 100 milhões de dólares. Eu garanto você ouviu direito. 100 milhões de dólares. Ele mora em uma mansão de 1.579 metros quadrados nos subúrbios de Houston que os Osteens teriam comprado por 10 milhões de dólares em 2010. Segundo estimativas, essa propriedade agora está avaliada entre 14 e 16 milhões de dólares. Eles também ainda possuem uma antiga casa em Houston avaliada em cerca de 3 milhões de dólares. Agora você deve estar se perguntando se ele tem tudo isso. Será que pelo menos recebe um salário gordo da igreja? Bem, tecnicamente não. Joel deixou de receber salário da igreja Lakewood em 2004 ou 2005. Sua renda, segundo consta, provém de adiantamentos de livros, direitos autorais, palestras e venda de produtos licenciados. Seu primeiro livro, Your Best Life Now, Sua Melhor Vida. Agora foi um grande sucesso de vendas e desde então ele publicou mais de 20 livros. Mas é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Então, se a igreja não está pagando as contas dele para quem exatamente serve o dinheiro da igreja Lakewood para o evangelho da prosperidade, Deus quer você rico. Ou será que não? No cerne de tudo o que Joel Osteen faz está o que os teólogos chamam de evangelho da prosperidade. E se você não sabe o que é isso, prepare-se, porque essa é a base de todas as controvérsias que vamos discutir. O Evangelho da Prosperidade, também conhecido como peça e receba, é a crença de que Deus recompensa a fé genuína com bênçãos financeiras e sucesso material. Sucesso. Em outras palavras, se você for fiel o suficiente, Deus o enriquecerá. E se você estiver com dificuldades financeiras, bem talvez sua fé simplesmente não seja forte o suficiente. Querido, a escola de divindade da Universidade de Harvard descreveu o Evangelho da Prosperidade como algo que, na pior das hipóteses, é predatório e manipulador, particularmente quando igrejas ou pastores exigem dízimos pesados. Os críticos
argumentam que essa doutrina essencialmente induz as pessoas já em situação de vulnerabilidade financeira a se sentirem culpadas e a doarem ainda mais dinheiro, pois a implicação é que sua doação é um ato de fé que lhes será multiplicado por Deus. Os ensinamentos de Joel Osteen são talvez o exemplo moderno mais proeminente dessa doutrina. E mesmo dentro dos círculos cristãos, ele tem enfrentado duras críticas por isso. Em 2007, o teólogo reformado Michael Horton participou do programa 60 Minutes da CBS e afirmou que a mensagem de Osteen era, em suas palavras, heresia. A principal crítica de Horton, que a mensagem de Osteen transforma a religião em algo sobre nós em vez de sobre Deus. O God Questions Ministries, uma fonte cristã amplamente citada, observou que os sermões de Osteen muitas vezes soam menos como os de um pastor e mais como os de um coach de vida motivacional. Eles observaram que, notavelmente ausente na mensagem otimista de Osteen está qualquer menção ao pecado ou ao arrependimento. O cantor country John Rich criticou publicamente Osteen em um podcast, afirmando categoricamente: Joel Osteen nunca vai dizer nada que deixe alguém desconfortável em nenhum nível jamais. Rich também apontou que Osteen nunca faz um apelo ao altar, o momento tradicional nos cultos religiosos em que os fiéis são convidados a entregar publicamente suas vidas a Cristo. Milhares de pessoas descem até lá para orar e entregar suas vidas a Jesus. Você não verá Joel Osteen fazer isso, afirmou Rich. E então há este detalhe de cair o queixo. De acordo com registros financeiros publicados pelo Houston Chronicle em 2017, a receita da Lakewood foi de 89 milhões de dólares americanos. Após todas as despesas, a igreja gastou apenas $1 milhão americanos em causas beneficentes. Pense nisso. Uma igreja que arrecada 89 milhões de dólares por ano doa $1 milhão para a caridade. Isso representa apenas 1%. Enquanto isso, a congregação dizima fielmente, acreditando que sua doação é um ato de obediência espiritual. Mas espere se o dinheiro não está indo para a caridade para onde exatamente está indo. E o que acontece quando um desastre ocorre e todos estão assistindo o furacão Harvey? O momento em que a máscara caiu. Se existe um momento que cristalizou tudo que as pessoas já suspeitavam sobre Joel Osteen e a Igreja Lakewood, foi agosto de 2017, quando o furacão Harvey devastou a cidade de Houston, no Texas. O furacão Harvey foi catastrófico. Milhares de pessoas foram desalojadas de suas casas. Igrejas, mesquitas e centros comunitários por toda a cidade abriram suas portas quase imediatamente para dar às vítimas um lugar para dormir, comer e se reagrupar. E a Igreja Lakewood, a antiga arena esportiva de 56.320 metros quadrados e 16 mil lugares, localizada no centro de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Em 27 de agosto de 2017, a igreja publicou no Facebook que Lakewood estava inacessível devido a fortes inundações. O pastor associado John Gray chegou a postar: se pudéssemos chegar lá, abriríamos as portas. Mas fotos começaram a surgir nas redes sociais que pareciam contradizer diretamente as alegações de inundação. As pessoas passavam de carro e viam um prédio que não parecia nem de longe tão inacessível quanto a igreja dava a entender. A internet, como sempre, entrou em polvorosa. Só depois de uma onda de críticas públicas nas redes sociais, a Igreja Lakewood finalmente abriu suas portas como abrigo temporário em 28 de agosto, um dia inteiro após o início da reação negativa. E como o universo tem um senso de humor peculiar, o que aconteceu quando a igreja finalmente abriu e realizou um culto com centenas de evacuados na plateia, pessoas que acabavam de perder tudo o que possuíam?
a igreja Lakewood passou os pratos da coleta. É isso mesmo. A igreja, que precisou ser pressionada a abrir suas portas para as vítimas do desastre, pediu então que essas mesmas vítimas doassem dinheiro durante o culto. Não dá para inventar uma coisa dessas. Joel Osteen apareceu na CBS esta manhã para defender a resposta da igreja. Nossas portas sempre estiveram abertas. Recebemos pessoas assim que a água começou a baixar, disse ele. Mas o público não acreditou. E as coisas só se complicaram quando, segundo uma reportagem do Houston Chronicle, a igreja inicialmente negou ter recebido qualquer verba federal de auxílio durante a pandemia de Covid-19. Posteriormente, dados da Administração de Pequenas Empresas dos EUASB revelaram que a Lakewood, na verdade, recebeu 4 milhões de dólares americanos em empréstimos do Programa de Proteção ao Salário PPP durante a pandemia. Trata-se de uma igreja isenta de impostos que arrecada dezenas de milhões de dólares por ano, utilizando fundos de auxílio a pequenas empresas durante a pandemia. A igreja acabou por quitar o empréstimo em 2021 e afirmou que os fundos foram usados para pagar seus 368 funcionários. Mas a imagem da igreja não foi das melhores, para dizer o mínimo. Temos, portanto, uma igreja que negou ajuda às vítimas do furacão, arrecadou dinheiro dessas Mesmas vítimas e discretamente embolsou milhões em empréstimos governamentais. Mas, de alguma forma, as coisas ainda estavam prestes a piorar muito pior. Dinheiro nas paredes, o mistério que não desaparece. Ok, preste atenção, porque isso parece coisa de documentário policial. Porque, honestamente, faz sentido. Lembre-se de março de 2014. A polícia de Houston relatou que 200 mil dólares americanos em dinheiro e 400 mil dólares americanos em cheques, totalizando 600 mil dólares americanos, haviam sido roubados de um cofre dentro da igreja Lakewood. O roubo foi denunciado. O programa Crime Stoppers de Houston ofereceu uma recompensa de 5 mil dólares americanos por informações. E então, o caso ficou sem solução por anos. Em novembro de 2021, um encanador que se identificou publicamente apenas como Justin estava fazendo reparos no banheiro da igreja Lakewood. Enquanto trabalhava nas paredes, ele descobriu aproximadamente 500 envelopes recheados de dinheiro e cheques escondidos dentro das paredes da igreja. Justin se apresentou imediatamente e entregou tudo às autoridades da igreja. A polícia de Houston confirmou posteriormente que as evidências dos cheques recuperados sugeriam que os fundos estavam ligados ao mesmo roubo de 2014. Para ficar claro, alguém roubou 600 mil dólares americanos do cofre de uma igreja e escondeu uma parte significativa desse dinheiro dentro das paredes da própria igreja e o valor permaneceu lá completamente despercebido por 7 anos. Justin, o encanador que fez o bem, disse que esperava pelo menos receber uma resposta direta de Austin. Acho que a essa altura já deveria ter recebido alguma notícia, disse ele aos repórteres. Estou um pouco chateado. O programa Crime Stoppers de Houston acabou concedendo a Justin uma recompensa de 20 mil dólares americanos, dinheiro, que ironicamente estava em um fundo doado pela própria igreja Lakewood em 2014 para a investigação original. A questão de quem roubou o dinheiro e como que ele foi parar dentro das paredes nunca foi totalmente esclarecida publicamente. $500 mil encontrados dentro das paredes da sua própria igreja 7 anos após um roubo, sem nenhuma explicação pública plausível. Se fosse qualquer outra pessoa, chamaríamos isso pelo que é um escândalo. Mas acredite ou não, ainda nem chegamos à pior parte. Tiros no santuário. O tiroteio de 2024, 11 de fevereiro de 2024. Uma tarde de domingo na igreja Lakewood. O culto estava em andamento quando, por volta das 14 horas horário central, uma mulher de 36 anos, chamada Janice Yvonne Moreno, entrou no prédio. Ela estava acompanhada de seu filho de 7 anos. Vestia um sobretudo. Portava um rifle estilo
R-15. Ela também tinha um segundo rifle CBI em seu veículo. Segundo a polícia, Moreno confrontou um segurança desarmado na entrada. Depois entrou em um corredor dentro do prédio e abriu fogo. Um homem de 47 anos foi baleado na perna. 2 policiais de folga, um policial de Houston e um agente da Comissão de Bebidas Alcoólicas do Texas, que faziam a segurança da igreja, revidaram e atiraram em Moreno, matando-a. Ela estava dentro da igreja havia aproximadamente 4 minutos. Tragicamente, o filho de Moreno, de 7 anos, foi baleado durante a troca de tiros e levado para o Hospital Infantil do Texas em estado crítico com um ferimento de bala na cabeça. O chefe de polícia de Houston, Troy Fenner, disse aos repórteres: "O que precisamos fazer por ele é orar." O que tornou tudo ainda mais doloroso é que Moreno tinha um histórico documentado de doença mental, incluindo internação psiquiátrica de emergência. Já em 2016, sua ex-sogra Carranza tentou por anos obter intervenção. Chegou até a entrar com um pedido sem sucesso para ser declarada tutora do filho de Moreno em 2022. Ela tinha um tipo específico de esquizofrenia que a fazia se tornar violenta, disse Carranza à CNN. Ela ameaçou o marido, meu próprio filho, e mesmo assim não conseguimos intervir. Moreno havia comprado legalmente sua arma de fogo em dezembro de 2023, apenas algumas semanas antes do tiroteio. O Texas não possui uma lei de bandeira vermelha que permita às autoridades confiscar armas de indivíduos que se acredita estarem em crise de saúde mental. A resposta da segurança da igreja tornou-se imediatamente um assunto de discussão. Moreno abordou primeiro um segurança desarmado, levantando questões sobre o porquê de a segurança da linha de frente em uma das igrejas mais importantes da América estar desarmada. O tiroteio desencadeou um intenso debate sobre controle de armas políticas de saúde mental, responsabilidade institucional e os protocolos básicos de segurança em mega-igrejas. Joel Osteen falou com os repórteres após o incidente. "É claro que estamos devastados. Não entendemos por que essas coisas acontecem", disse ele. Lakewood pediu ao público que orasse por Lakewood e por nossa comunidade. Seguiram-se processos judiciais. Um voluntário chamado Daniel Guzman entrou com uma ação judicial pedindo $10 milhões, alegando que as falhas de Lakewood, incluindo treinamento de segurança inadequado e manuseio impróprio de provas, contribuíram para os danos. Reportagens locais de 2024 e 2025 confirmaram que as investigações criminais e os processos cíveis relacionados ao tiroteio e suas consequências continuavam em andamento. Um tiroteio dentro da igreja, uma criança lutando pela vida, processos judiciais se acumulando e um guarda desarmado na porta da frente de uma das mega-igrejas mais famosas dos Estados Unidos. Então, o que tudo isso significa para o futuro de Osteen e para o futuro da própria igreja Lakewood? A congregação está mudando e não a seu favor. O problema com os impérios é o seguinte: eles parecem invencíveis até o momento em que começam a ruir. E existem sinais reais e verificáveis de que o Império Lakewood está enfrentando desafios que não pode simplesmente superar com um sorriso. O problema demográfico é real. À medida que o cenário evangélico se transforma nos Estados Unidos, mega-igrejas como a Lakewood estão lutando para atrair as gerações mais jovens, os millennials, e a geração Z, que estão abandonando as estruturas tradicionais das igrejas em números recordes. Essas são gerações que priorizam a autenticidade, o engajamento comunitário e a justiça social. Valores que não se alinham exatamente com um pastor de $100 milhões pregando em uma antiga arena da NBA. As críticas dentro da comunidade cristã têm se intensificado. Não se trata mais apenas de comentaristas seculares ou céticos das redes sociais. São pastores teólogos e figuras proeminentes do próprio cristianismo que questionam publicamente se o que Osteen prega constitui uma teologia cristã sólida. A falta de transparência financeira continua sendo um grande obstáculo.
Ao contrário das instituições de caridade registradas, as megi-igrejas não são legalmente obrigadas a divulgar informações financeiras detalhadas ao público. Isso significa que os membros da congregação que contribuem fielmente todas as semanas não têm o direito legal de saber exatamente como seus dízimos estão sendo usados, dado que a Lakewood arrecadou 89 milhões de dólares americanos em um único ano, destinando apenas 1 milhão de dólares americanos para causas beneficentes. Essa falta de transparência é exatamente o que alimenta a desconfiança. E depois há o peso da controvérsia acumulada, o furacão Harvey, o empréstimo do PPP, o dinheiro escondido nas paredes, o tiroteio de 2024, os processos judiciais. Cada um desses incidentes por si só poderia ser superado por um ministério deste porte. Mas empilhadas umas sobre as outras, elas formam uma imagem da qual é cada vez mais difícil desviar o olhar. Joel Osteen sempre foi um mestre em se esquivar e em sorrir apesar das críticas, em manter-se implacavelmente positivo, em recusar-se a se envolver com a escuridão que o cerca. Em entrevistas, ele afirma consistentemente que opta por não se distrair com comentários negativos e prefere se concentrar em espalhar esperança e encorajamento. Mas eis a verdade incômoda. Quando uma criança é baleada dentro da sua igreja, quando dados federais contradizem suas declarações públicas sobre empréstimos governamentais, quando vítimas de desastres são rejeitadas e depois solicitadas a fazer doações, manter o otimismo não é uma estratégia, é uma evasão. Então, qual é a situação atual de Joel Osteen? Como estão as coisas agora? No momento, Joel Osteen continua liderando a igreja Lakewood. Os cultos continuam. O ministério televisivo continua a transmitir para milhões de pessoas. Os livros continuam vendendo. Os honorários por palestras continuam chegando. Superficialmente, a máquina ainda está funcionando. Mas por baixo da superfície polida, as rachaduras são visíveis e estão se alargando. O tiroteio na igreja em 2024 não foi totalmente resolvido do ponto de vista legal. Os processos cíveis relacionados ao incidente ainda estavam em andamento em 2025. As questões sobre falhas de segurança e responsabilidade institucional não desapareceram. O evangelho da prosperidade que construiu sua marca está enfrentando um escrutínio sem precedentes não apenas de críticos seculares, mas também da comunidade cristã em geral. Quando teólogos chamam sua doutrina de heresia na televisão nacional e figuras públicas proeminentes estão ativamente dizendo ao seu público para ser cético em relação a você. Esse não é um problema de relações públicas do qual você possa se livrar simplesmente fechando um contrato. O modelo financeiro das mega-igrejas em geral e da Lakewood em particular está sob escrutínio. Numa era de crescentes exigências por transparência e prestação de contas das organizações sem fins lucrativos, uma igreja que arrecada quase 90 milhões de dólares por ano e doa apenas 1% desse valor para causas beneficentes, enfrentará uma pressão cada vez maior para justificar esses números. Esta manhã, a Igreja Lakewood, de Joel Osteen, abriu as portas. A igreja acolheu os evacuados do furacão Harvey e caminhões carregados de doações após enfrentar uma onda de críticas. E talvez o mais importante, a congregação está observando. Pessoas que contribuíram fielmente por anos, que acreditaram no evangelho da prosperidade, de todo o coração, que enviaram o dinheiro que ganharam com tanto esforço para aquele prédio. Muitos deles estão pela primeira vez questionando seriamente o destino do dinheiro e se valeu a pena. A história está repleta de televangelistas que pareciam intocáveis até que deixaram de ser. E embora Joel Osteen tenha demonstrado uma resiliência notável ao longo dos anos, o acúmulo de controvérsias comprovadas em torno dele e da igreja Lakewood sugere que o acerto de contas se vier levará muito tempo e será impossível de ignorar quando chegar. O sorriso continua lá, o estádio continua lotado, mas a história de Joel Osteen não é mais apenas uma história de fé e prosperidade.
está se tornando uma história sobre responsabilidade. E essa história está longe de terminar. Muito bem, isso é tudo que temos para vocês hoje. Se este vídeo te deixou impactado, e eu realmente acredito que deveria, não se esqueça de clicar no botão gostei, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar um comentário abaixo. Quero saber, você acha que Joel Osteen está sendo submetido a um padrão injusto ou o escrutínio é totalmente merecido? Vamos conversar sobre isso. Até o próximo vídeo.